Boa noite, bem-vindos a mais um programa à Conversa no FDF. Hoje vamos falar de futebol feminino, sobretudo o desenvolvimento do futebol feminino, sobretudo na formação. Hoje tenho comigo 5 convidadas, todas elas treinadoras, algumas também com funções de coordenação. Vou começar por apresentar a Liliana Diniz, da AF Filipe Sport, que pertence à Associação de Futebol do Porto, como treinadora e coordenadora. A Filipa Patão, do Sport Lisboa e Benfica, também como treinadora e com funções de coordenação do futebol feminino. A Luciana Garcia, da ADC CMI, que pertence à Associação de Futebol de Leiria, também como coordenadora e treinadora. A Andreia Neves, que foi treinadora, o último clube onde esteve como treinadora foi no Marítimo, e a Beatriz Teixeira, que é treinadora do Sporting Clube Portugal. Boa noite a todas, muito obrigado pela vossa disponibilidade para estarem connosco. Nós já há algum tempo aqui no FTF tentámos arranjar uma data que fosse possível conciliar a disponibilidade das convidadas para realizar este programa. Hoje foi possível e vamos tentar aproveitá-lo da melhor maneira possível. E, portanto, eu vou começar por vos pedir por uma breve apresentação dentro daquilo que é a vossa experiência no futebol feminino. E vou começar exatamente pela Liliana. Boa noite, muito obrigado pela disponibilidade. Liliana, diz-nos um bocadinho do teu percurso até agora, por favor. Olá, Bruno. Antes de mais agradecer o convite para estar aqui. É com enorme prazer que estou cá. Partilho um pouco das minhas ideias, certas ou erradas, é aquilo que eu penso e que tenho vindo a construir ao longo do tempo. Joguei futsal e futebol durante muitos anos, desde pequenina, mas entretanto com tanto trabalho tive que deixar para dar objetivos principais ao meu trabalho. Tive 10 anos no Leixões como treinadora e como coordenadora do futebol juvenil. Depois passei para a Academia Filipe Sport, também como treinadora e como coordenadora, onde estou neste momento como coordenadora da Academia. Este ano também surgiu a oportunidade de treinar as seleções da Associação de Futebol do Porto. Sou treinadora da seleção sub-14 e da seleção sub-17. Trabalho também numa empresa técnica individual, que é o IFT, Individual Football Training, aqui na zona do Porto, bastante conhecida a nível nacional e até mundial. Pronto, é esta a minha experiência, um pouco da minha história no futebol. Muito bem, muito obrigado. Luciana, vou-te pedir exatamente a mesma coisa. Boa noite, muito obrigado pela disponibilidade. Faz-me uma pequena apresentação do teu currículo até agora, por favor. Ok, muito boa noite a todos. Também desde já agradeço o convite por poder partilhar aquilo que é a minha experiência e a minha vivência. Joguei futebol durante muitos anos, deixei de jogar a época passada, também por falta de tempo. Entretanto, estudei, a minha área de estudo foi o desporto, foi o treino desportivo em Rio Maior, e a partir daí comecei a treinar, a dar treino. Iniciei no Ados Francos com uma equipa de benjamins masculinos. Desde 2010 que também sou colaboradora na seleção distrital de Leiria, como treinadora nas seleções femininas, ou seja, há cerca de 10 anos. E entretanto também acabei por ter a possibilidade de, desde a época passada, integrar um novo projeto na ADC-CMI, no futebol feminino, e aceitei, e neste momento acabo por ter as duas situações, que é seleção distrital feminina e a equipa de futebol da ADC-CMI como coordenadora e treinadora também da equipa feminina. Muito bem, muito obrigado, Luciana. Vou agora pedir à Filipa que faça exatamente o mesmo. Boa noite, Filipa, muito obrigado. Boa noite. Força. Boa noite, é com muito prazer que estou aqui, agradeço desde já o convite para poder partilhar as minhas experiências ao longo do tempo, tanto como jogadora como treinadora. Comecei exatamente por aí, como jogadora, tive muitos anos no futebol feminino, passei desde o 1º de dezembro com o Futebol Benfica e Estoril Praia. Em todos esses anos estive também como treinadora, comecei com masculinos, aliás a minha base vem muito do futebol de formação masculino, no Sport Lisboa e Benfica. Passei por clubes também como o Alta de Lisboa e o Santa Maria, e abracei há 2 anos, deixei de jogar precisamente para abraçar o projeto de futebol feminino do Sport Lisboa e Benfica, onde sou agora coordenadora. O ano passado estive com a Sub-17 e este ano estou com a Sub-19, e também estou a coordenar o departamento de scouting. Muito bem, muito obrigado. Andreia,
Faz-nos, por favor, a tua apresentação, se faz favor. Ok, boa noite. Não poderia deixar, obviamente, de agradecer, tal como as minhas colegas. É um prazer, obviamente, poder falar acerca da modalidade que tanto gostamos, poder partilhar o pouco que sei e também poder ouvir treinadores experientes nas diversas situações que podemos encontrar. Relativamente ao meu percurso, sou atualmente jogadora da Liga BPI, jogo futebol há 13 anos, iniciei o meu percurso no Clube Sport Marítimo, entretanto tive que me deslocar para o continente para tirar uma mestrado em ensino, onde atualmente perdura. Fiz este ano, passou uma época no lado dos francos e, portanto, é um pouco para aí. Sou licenciado em Educação Física e Desporto pela Universidade da Madeira e concluí o primeiro ano de mestrado em Atividade Física também aqui na Madeira. Portanto, encontro-me neste momento a tirar o mestrado em Ensino de Educação Física. Apresento o nível 1 de treinadora e também em fase de conclusão do nível 2. Muito bem, muito obrigado. Beatriz, quinta convidada a fazer a sua apresentação, portanto, força Beatriz, boa noite e muito obrigado. Boa noite, gostaria também de agradecer o convite, dizer que é um gosto partilhar também o que é um bocadinho do meu percurso até aqui e desde já dizer que falar de futebol e estar na presença de mais 4 raparigas, mulheres, para mim é um gosto e dizer também que em pleno horário nobre, portanto são 10 da noite e estamos a falar de futebol feminino, agradecer também por essa ideia e por esta oportunidade. Falando aqui também um bocadinho do meu percurso, eu sou licenciada em Ciências do Desporto e na Faculdade de Coimbra e o meu primeiro clube é a equipa dos estudantes, a Associação Académica de Coimbra, foi aí que comecei o meu estágio e a paixão também pelo treino e obviamente também tentei ser jogadora, comecei no futsal, depois ainda experimentei o futebol, ainda joguei uns anos também, mas entretanto, com a conclusão do mestrado, depois em ensino da educação física, também comecei a trabalhar e pela questão de tempo também deixei de jogar. Entretanto, depois no final do mestrado tive a oportunidade de estar numa academia Sporting na cidade de Alfena e foi aí o transfer para depois o Sporting, que é o clube onde já estou há 3 anos. Foi assim que cheguei a Lisboa. Neste momento também tenho o nível 2, concluí o nível 2 pela Associação de Futebol de Lisboa e também mais recentemente trabalho num projeto de uma academia, que é a NF Academy, como treinadora de técnica individual dos jogadores. Muito bem, muito obrigado às 5. Acho que pelas vossas apresentações ficou claro que temos aqui a oportunidade de falar com jovens treinadoras, mas com uma vasta experiência e que nos vão ajudar a compreender melhor o fenómeno do futebol feminino. Relativamente ao facto e eu reforço o que disse no início do programa, nós já tentámos fazer isto anteriormente, mas chegou hoje o dia e, portanto, vamos tentar aproveitá-lo no melhor possível. E eu quero desde já agradecer a quem nos está a seguir lá em casa e fazer um agradecimento especial quer ao professor Nuno Cristóvão, quer ao professor Renato Fernandes, que também estão ligados ao futebol feminino e que fizeram o favor de nos fazer chegar algumas questões e eu vou utilizar essas mesmas questões como a base do programa. E vou começar com uma que foi colocada pelo professor Nuno Cristóvão, que é qual, na vossa opinião, sobre o futebol misto na formação feminina? As vantagens e desvantagens, se a acham positiva e até que idade deve ocorrer. Eu vou manter este círculo para tentar não me perder nas oportunidades que todas deverão ter para falar e vou então pedir à Liliana sobre esta questão, não sei se me conseguiste ouvir bem, sei que há aqui alguns problemas de net e portanto há aqui alguns cortes, se conseguiste muito bem, senão eu vou tentar repetir a pergunta. Liliana, força. Sim, eu consegui ouvir, obrigada. Eu tenho uma opinião formada em relação a esse tema. Eu trabalho numa academia de futebol masculina e tenho bastantes meninas a trabalhar com os rapazes. E eu acho bastante positivo para elas, enquanto elas tiverem sucesso com os rapazes. Eu tenho vários escalões, várias meninas em vários escalões, e todas elas para já têm tido o seu sucesso. Aquilo que nós fazemos quando vemos que há uma menina que já não consegue acompanhar
o nível do seu escalão, não é? Não é por ela ser menina que a permitem jogar no escalão abaixo, ela tem que jogar no escalão da idade. Quando há esse problema, não é, dela não conseguir acompanhar, nós falamos com os pais e tentamos reencaminhá-la para equipas femininas e tivemos sempre êxito nesse processo. Neste momento, foram raros os casos que isso aconteceu. Todas as meninas têm acompanhado bastante bem. Tenho um exemplo bastante positivo que trabalhou connosco, que é a Maria Negrão, que trabalhou connosco até aos sub-16. Teve sempre imenso sucesso, foi sempre uma das jogadoras da equipa com mais sucesso, mesmo no meio dos rapazes, ela era das jogadoras mais influentes na equipa. Quando passou para o escalão sub-17, que é o escalão que é o último nível que elas podem jogar com os rapazes, ela passou para o Famalicão, equipa sénior. Acho que a transição também foi bastante positiva, ela tem tido imenso sucesso também no futebol sénior feminino. Eu continuo a acompanhar um pouco o desenvolvimento dela e vejo que em nada ela perdeu estar com os rapazes. Acho que ela ganhou imenso nesse sentido. Todas as outras meninas que temos lá na academia, neste momento a equipa que tem mais meninas com rapazes é a nossa equipa sub-13. 3 delas também estão nas seleções distritais do Porto. Têm tido imenso sucesso, são também muito influentes nas nossas equipas masculinas, a todos os níveis. A sua personalidade, a nível técnico, nível tático, social, tudo. Elas não tiveram nunca problemas em relação a nada. Estão lá, estas das sub-13, que são sub-13, já estão lá desde sub-9 ou sub-8 e sempre com imenso sucesso. E já tiveram vários convites de equipas femininas para elas irem para lá, mas elas preferem continuar e nós achamos que fazem bem, porque realmente conseguem ter e ganhar outras competências, na minha visão, porque o futebol masculino a vários níveis é um bocadinho mais exigente, a nível físico, a nível de velocidade, de execução e assim, é um bocadinho mais exigente, e se elas têm sucesso com os rapazes, acho que é isso que as faz também crescer. Quando achamos que então chega ali ao patamar que elas já não conseguem acompanhar, nós encaminhamos sim para o futebol feminino, e elas têm sempre imenso sucesso quando fazemos a transferência para o futebol feminino. Só para terminar, com estas meninas nós participamos sempre num torneio que é a Festa do Futebol Feminino, é sempre por regiões ou distritos e depois há a fase final no Jamor, e há cerca de 3 anos que eu junto sempre estas meninas, já fomos campeãs nacionais e no ano passado ficamos em segundo, por isso isto faz sentido, porquê? Porque elas jogam sempre os rapazes, naquele momento quando se juntam e jogam com as meninas, contra meninas, com equipas boas que têm lá, fazem sempre frente a essas equipas e se não vão à final têm ido às meias finais e assim, por isso acho que faz sentido este nosso trabalho e esta nossa integração das meninas no futebol masculino. Sei que há vários clubes cá no Norte que não permitem que isso aconteça. Vêm várias meninas falar connosco, porque ou são mandadas embora num certo escalão, ou então vão tentar as captações no futebol masculino e os clubes não permitem que elas fiquem lá. Mas pronto, lá está, são os objetivos de cada clube, não digo que é positivo ou que é negativo, são as ideias de cada um. Falei só um pouco da minha opinião e em relação àquilo que trabalho e acho que é bastante positivo. Mesmo nas seleções sinto alguma diferença das meninas que vêm de jogar com os rapazes e das meninas que vêm do futebol feminino. Não estou a dizer nem a dizer que o futebol feminino é pior ou melhor, não estou a dizer isso, mas sinto sim que a nível de intensidade as meninas que jogam com os rapazes vêm com outra intensidade. Mas também acho que isto pode variar de caso para caso. Não estou a dizer que é certo ou errado. Certo, Liliana, só aqui peço um pequeno esclarecimento, porque também penso que foi uma pergunta colocada por um seguidor que nos está a acompanhar. Na tua opinião, não há uma idade até a qual devem estar a trabalhar com os rapazes. Tem muito a ver, e apenas e só a ver, com a evolução. Enquanto justificar, faz sentido. A minha opinião é essa mesmo. Elas podem, oficialmente elas podem até aos sub-17, está com os rapazes até aos juvenis. Só que se nós acharmos que elas já não estão integradas, já não estão a ter o seu nível de desenvolvimento, que é o objetivo do futebol formação, é que todos possam desenvolver,
sendo o nível baixo, nível médio ou alto, temos que dar condições que todas possam desenvolver. Se achamos que elas já não estão a ter esse desenvolvimento, se calhar encaminhá-las então para o futebol feminino. Se tiverem sucesso, então ir até aos sub-17, se quiserem, não é? Isso aí, mas esta é a minha opinião, sim. Muito bem. Luciana, vou-te pedir que relativamente a este assunto acrescentes o que entenderes, porque presumo que algumas das coisas que a Liliana disse e o mesmo vai acontecer com quem falar mais tarde, portanto, há coisas que vocês partilham e são da mesma opinião, portanto, pedia que acrescentasse e, sobretudo, esta questão que já foi colocada também aqui por um seguidor, que é se para ti faz sentido falar num determinado escalão ou idade pelo qual deve existir o trabalho conjunto, ou seja, o trabalho misto, enfim. Sim, primeiro eu vou muito ao encontro daquilo que é a ideia da Liliana. Pronto. Agora, idade para mim depende muito. Vamos supor que temos um grupo de meninas em determinada equipa, ou seja, conseguimos fazer uma equipa só de meninas, mesmo que sejam benjamins, mesmo que sejam infantis. Aí, obviamente, não vamos dizer às meninas ou sugerir às meninas que joguem com rapazes ou que integrem equipas mistas, porque o seu desenvolvimento e a própria intensidade do jogo masculino acaba por ser muito maior. Ou seja, depende das situações. Se forem poucas meninas e se tiverem um interesse em aprender a jogar futebol e em quererem jogar futebol, ok, equipas mistas, concordo plenamente, ganham muito mais com isso, aprendem certamente a executar muito mais rápido, a pensar muito mais rápido, é completamente diferente do futebol dito só de meninas feminino. Pronto. Agora, é assim, acho que depende muito dessa situação, percebe? Concordo muito com aquilo que a Liliana acabou por dizer. Basicamente, idade. Sou apologista que se conseguirem integrar a equipa masculina, não havendo uma equipa feminina próxima, e se integrarem bem na equipa e acabarem por corresponder àquilo que são os próprios objetivos pessoais que possam ter, não é? Que devem de jogar até ao máximo de idade possível, sendo a juvenis o máximo. Mas neste momento já existem muitas equipas femininas a partir da sub-14 principalmente. Sim, nós sobre as competições e o enquadramento delas vamos falar imediatamente a seguir, também foi uma questão que o professor Nuno Cristóvão colocou e me parece pertinente ouvir a vossa opinião. Filipe, vou passar agora para ti, a questão é a mesma e peço também, enfim, que de alguma forma quais são, em que estás de acordo ou reforçares aquilo que já foi anteriormente dito e quais o que deve acrescentar relativamente a esta temática, sobretudo a questão se para ti faz sentido falarmos em idades e até que momento é que as meninas devem estar a jogar com os rapazes ou não. É assim, na minha opinião, não vai existir neste momento em Portugal uma fórmula perfeita. Isto porque no nosso contexto, não está ainda preparado para conseguir definir idades certas e corretas para que as nossas meninas estejam envolvidas num escalão misto, neste caso numa competição mista, em que estão envolvidas com rapazes a treinar e a disputar campeonatos. Porquê? Derivado a isto que eu disse mesmo, no contexto. Todas nós que estamos aqui, conhecemos o que é o contexto de uma jogadora feminina. Conhecemos as necessidades que elas têm e aquilo que elas conseguem fazer ou não e principalmente as maturações delas, tal e qual como as maturações que os rapazes têm. Sabemos que a velocidade deles é diferente das delas, vai fazê-las evoluir muito mais, mas nós temos esse conhecimento e nós temos essa paciência a nível evolutivo das próprias atletas. O que acontece muitas vezes no contexto é que nós não controlamos clubes, não controlamos treinadores e não controlamos as oportunidades que essas meninas possam ter ou não. Portanto, eu acho que aqui estamos a entrar numa questão que tem que ser delicada no sentido de análise do contexto onde elas estão inseridas. Se elas estiverem num contexto onde têm a oportunidade de treino e de jogo, as mesmas que os seus rapazes, neste caso, que os seus colegas têm, então acho que é muito, muito positivo que elas possam estar nesse contexto evolutivo, porque vai fazê-las evoluir muito mais do que se estiverem com um grupo de raparigas. Isto lá está, se estiverem numa equipa que as faça evoluir.
okay, que o treinador lhes dê essas oportunidades, porque o que assistimos muitas das vezes é o abandono precoce dessas atletas, precisamente porque no contexto masculino não têm essas oportunidades. Portanto, eu acho que deve haver este cuidado. Na minha opinião, quanto mais tarde elas saírem do contexto masculino, melhor será para elas, porque vão ter uma evolução muito maior. Vão entrar ali na idade talvez de sub-15, de iniciados, e será a idade onde vamos notar uma maior diferença a nível das capacidades físicas, que vão realmente fazer a diferença no próprio jogo e no sucesso que elas vão ter. E é aí que nós devemos ter o cuidado de fazer essa transição da atleta, se assim for o caso, se ela não conseguir ter o sucesso desejado e consiga ter as oportunidades para ter minutos e para jogar, que eu acho que aqui é que é a questão. Do que nos serve ter a jogadora a disputar ou estar envolvida numa equipa de rapazes se não tem minutos de jogo? Eu acho que aqui é que deve ser o cuidado e aqui é que deve ser olhado da nossa parte e da parte das estruturas que envolvem os clubes, das condições que essas raparigas têm nos clubes de rapazes, neste caso nas equipas de rapazes. Muito bem. Andreia, o que é que podes acrescentar sobre este tema? Eu já fui um pedacinho um pouco dito, mas é assim, da experiência que tenho experiência como treinadora de equipas mistas, mas a verdade é que normalmente as raparigas que nos chegam vindo do masculino normalmente têm algum avanço relativamente às nossas meninas que fazem percursos exclusivamente no feminino. Eu sou um pouco apologista daquilo que a Filipe disse, obviamente que é bom, entre aspas, ter as meninas no futebol misto, se o meio assim o proporcionar, e também se for do interesse da jogadora, porque aqui interessa também a motivação da jogadora. Se não for motivação da jogadora estar numa equipa exclusivamente feminina ou estar numa equipa masculina, também não faz sentido ela ali estar. Só que, no meu ponto de vista, temos que realçar que chega a partir de uma certa idade, realmente verificamos que as demandas físicas são diferentes e que se calhar as raparigas não conseguem acompanhar tanto os rapazes nesse sentido, o que faz com que elas tenham que retomar um feminino. Uma das coisas que eu acho também influencia nesse sentido é o facto de o nosso foco, quando treinamos formação, é ser a base para o nosso objetivo no futuro, portanto, ser a base para os séniores. Enquanto os rapazes têm uma base para a equipa sénior masculina, as mulheres têm uma base também para a equipa sénior feminina. Daí, no meu ponto de vista, nós vermos realmente até que ponto compensa as raparigas permanecerem numa equipa mista. Mas é basicamente aquilo que as minhas colegas disseram. A idade, não acho que haja uma idade, aliás, há uma idade imposta legalmente, que é o juvenis, mas se for da vontade da jogadora, se ela obtiver vantagens e tiver minutos de jogo, como disse a Filipe bem, não vejo por que não possa integrar uma equipa mista. Antes, pelo contrário, pelas razões que afirmei, que não sei se realmente é uma generalidade, mas a verdade é que as jogadoras que normalmente nos chegavam aqui no clube Sport Marítimo era, na realidade, meninas que integravam em equipas masculinas, porque nem sempre todos os clubes conseguem ter equipas exclusivamente femininas. E, portanto, nesse sentido, as jogadoras que nos chegavam tinham, sinceramente, um avanço em termos técnicos, em termos de visão de jogo, relativamente às raparigas que praticavam apenas na escola ou que vinham de equipas exclusivamente femininas. Muito bem, muito obrigado. Beatriz, eu vou-te fazer a mesma questão, mas acrescentaria uma outra, dado que tu, e penso não estar enganado, tiveste a experiência de estares com uma equipa feminina a competir num campeonato masculino, verdade? Exatamente. Então fala-nos um bocadinho disso, faz favor. Ok, era o que eu ia dizer, entretanto é unânime a opinião, não é? E eu aqui, no nosso contexto, o que é que acontece? Na Sub-15 nós temos uma equipa feminina, nós temos uma equipa só, constituída por 26 jogadoras que competem em 2 campeonatos distintos. Compete no campeonato feminino, Sub-15, e compete na 3ª divisão distrital masculina de Lisboa. E ainda ao encontro um bocadinho do que as minhas colegas disseram, a questão é mesmo esta, é adaptar, aqui o importante é adaptar as características da jogadora, a competência atual da jogadora, o nível em que a jogadora está, numa realidade competitiva que seja ajustada para ela e que a permita evoluir. E é isso que nós fazemos uma gestão deste plantel, de quem é que joga sábado, de quem é que joga domingo,
e aqui a questão é perceber que nós evoluímos quando somos expostos a situações que nos provocam dificuldade, não é? Situações que nós não dominamos. E o facto, neste caso, as nossas jogadoras mais aptas a jogar com rapazes de 14 anos, 13 e 14 anos, eles geralmente apresentam mais força, como a Liliana disse, e também mais velocidade, como a Luciana também acrescentou. O que é que isto nos obriga depois do ponto de vista também do nosso jogo? A ter que decidir e agir mais rápido. O que é que eu acho que isto também depois provoca, e é uma discussão que também tem vindo a ser muito debatida no futebol feminino, que é a questão da intensidade. Parecer que o nosso jogo não tem intensidade. E eu acho que isto vai ajudar a ter intensidade. Acho que é determinante para ter essa intensidade que o nosso jogo às vezes possa não ter. O que é que eu acrescentaria aqui também, e me parece determinante e importante, é que o que estava a acontecer, elas competindo, se eu tiver uma equipa exclusivamente feminina, neste caso vou falar na realidade do Sporting ou de um clube que consiga reunir jogadoras de mais qualidade, acontece que às vezes depois dos jogos entre femininos não é tão competitivo. E não sendo tão competitivo, o que é que isso vai acontecer? Vai fazer com que nós estejamos muito tempo no processo ofensivo, que o dominemos, ou seja, nós com bola, as nossas jogadoras já são boas, a relação com bola já é ótima, então ainda estamos a potenciar aqui o nosso processo ofensivo, a nossa transição ofensiva, a nossa finalização, e a minha questão é, e sem bola? Vai ser depois quando chegar a júniores, quando chegar a séniores que vão aprender a ter este estímulo sem bola, e acho que é importante este nível de pormenor que nos dá pelo menos que nos deu aqui ao nosso escalão de sub-15, esta questão de estar num processo defensivo, de ter que perceber que eu agora não tenho bola, como é que eu vou reagir? E se eu quero preparar aqui a equipa muito rapidamente para ganhar a bola, eu vou ter mais oportunidades, vou dizer, de a perder, eu não gosto de dizer isto, mas vou perdê-la mais vezes, certo? Portanto, vou ter mais oportunidades de me preparar para defender, e isto, quanto mais oportunidades eu tiver de me preparar e de errar e de perceber como é que eu posso fazer melhor, eu acho que vou estar mais preparada quando eu subir a júnior, quando eu chegar depois a um escalão sénior, e já ter este leque de competências, de experiências que estes diferentes contextos nos dão, porque de facto também isto acontece no masculino, quem chega ao mais alto nível é aqueles que têm mais sucesso em diferentes contextos, e é isso que nós queremos proporcionar às nossas jogadoras, um contexto adequado à capacidade que elas têm naquele momento para poderem evoluir, e é como aqui aqui vários colegas também disseram, é competir, portanto é no jogo que se aprende, é no jogo que se ganha esse estofo todo. Exatamente, muito bem. Vamos avançar. Há aqui uma outra questão que eu sinto-me obrigado a fazê-la, para ouvir a vossa opinião. Vou-vos pedir que sejam as mais sucinta possível, porque ainda vamos na primeira pergunta e já vai quase meia hora de programa, portanto vamos tentar acelerar isto um bocadinho, mas está ótimo, está muito bom, os comentários que vêm do lado de casa confirmam isso, e a questão também é do professor Nuno Cristóvão, e é um pequeno exercício que é, se fossem vocês a decidir um modelo competitivo para a formação, não para séniores, para a formação, qual era o modelo competitivo que vocês acham que era mais conveniente para o futebol feminino? Liliana, vou voltar a ti outra vez. Olá, olá mais uma vez, peço desculpa. É assim, tendo em conta a realidade do futebol feminino, ainda não, e quero acreditar que um dia seja possível termos a competição que existe no masculino, não sendo fácil, que há uns anos também achava que seria impossível termos campeonato sub-15 e sub-19 e por aí fora, e neste momento já temos, por isso quero acreditar que um dia seja possível termos a mesma competição que temos no futebol masculino. Eu sei que há várias opiniões em relação a isto, mas poderia ser importante, nós neste momento temos um campeonato sub-15, temos depois o campeonato sub-19, o campeonato nacional de futebol 11 e futebol 9, que eu acompanhei bastante e que sinto que são níveis completamente diferentes no futebol 9 e no futebol 11, mas eu acho que poderia ser importante também fazer um campeonato sub-15, um campeonato nacional. E porquê? Porque sinto que há muitas meninas com muita qualidade
que estão a ultrapassar alguns níveis, algumas etapas do seu crescimento e da sua evolução, porque, e com algum sentido, não é? Não havendo este campeonato nacional sub-15, as meninas são colocadas no campeonato da sub-19. E quando apanham meninas que realmente já são raparigas, que são sub-19, quando aquelas sub-15 chegam lá, a diferença é realmente enorme. E não estamos a dizer que a menina sub-15 não tem qualidade, tem muita, mas a nível físico nota-se uma diferença tremenda. E acho que poderia ser importante para estas meninas sub-15 já com muita qualidade, que existem muitas, e sei que muitas no campeonato sub-19 têm imenso sucesso, mas sei que outras também não o têm. E se calhar se houvesse aqui este campeonato sub-15, campeonato nacional, aumentaria o nível competitivo e a qualidade também poderia ser mais progressiva. Campeonato sub-15, sub-17 e depois sim sub-19. Acho que este seria o ideal, ok? E também, não sendo nacional, mas depois os campeonatos, os sub-11 e, se fosse possível, sub-13, depois sim, a partir dos iniciados, das iniciadas, sub-15, sub-17, sub-19, se possível, se houvesse um campeonato nacional para estes 3 escalões, tal como há no futebol masculino, acho que poderia ser muito importante para o futebol feminino e acho que era um passo bastante importante para a evolução deste mesmo. Muito bem. Luciana, sobre este tema, se fosses tu a decidir, que caminho é que seguias? Mais uma vez vou um bocado ao encontro daquilo que a Liliana acabou por dizer. No entanto, acho que seria importante, e isso também depende sempre do próprio número de meninas que nós tenhamos inscritas, não é? Na federação, mas pensaria também em realizar provas regionais, neste caso em escalões abaixo de infantis, não distritais, mas sim regionais, visto que nos próprios distritos ainda são poucas as equipas só femininas também que existem. Não existem muitas meninas que se dê para formar equipa, mas, no entanto, se calhar a nível regional já seria um pouco diferente. Depois, a partir então dos iniciados, sim, pensar já no nível mais de competição nacional, onde poderíamos ter equipas de norte a sul, ou poderíamos dividir por séries, como também já se chegou a fazer na situação das séniores da segunda divisão. Pronto, e é um bocado por aí, mas acho que seria importante voltar-se àquilo que eram as provas regionais, para as próprias meninas mais novas terem também o próprio conhecimento e percepção de que existem mais equipas femininas com quem elas podem jogar, e também acabam por poder criar assim o seu desenvolvimento, visto que isso muitas das vezes acaba por acontecer também só elas terem o conhecimento quando acabam por integrar as associações distritais, as seleções, e é nessa altura que muitas têm conhecimento de que outras meninas jogam futebol. Ou seja, há muita menina que não tem a noção na própria localidade, no próprio distrito onde reside, que existem muitas mais meninas que possam também jogar futebol como elas. Muito bem, muito obrigado. Filipa, tu há pouco na tua anterior intervenção usaste a expressão do contexto e estamos a falar do contexto. Portanto, aquilo que eu te pedia é que esqueceste o contexto atual, porque já imagino qual é a tua resposta, mas que tentes de alguma forma, dentro daquilo que é a tua ideia que deveria ser o contexto competitivo, esquecendo um bocadinho a realidade que vivemos agora. Eu percebo a sua perspectiva, mas a questão é mesmo essa. Nós nunca nos podemos esquecer do contexto real que nós temos, e acho que aí é que vem o nosso problema. Nós nunca podemos estar a montar quadros competitivos e competições quando não temos atletas, quando os clubes não têm atletas e quando existem poucos clubes a inscreverem-se nas associações para participarem nos campeonatos. Como é que nós conseguimos criar aqui o nosso modelo perfeito se essas atletas não existem, se os clubes não têm essas atletas? Portanto, a solução primeiro que se tem que criar é como incrementar aqui o aumento da atleta da jovem na formação. Eu acho que esse é que é o primeiro passo antes de olharmos para qualquer quadro competitivo, e acho que isso passa muito
pela relação que os clubes possam ter. O que é que eu digo com isto? As regiões passam a ser muito importantes se houver aqui protocolos entre os clubes para conseguirem juntar diversas meninas, para conseguirmos ter cada vez mais equipas a serem inscritas. E eu acho que aqui também parte... eu sei que é complicado, claro que eu não vou chegar, e peço desculpa por estar a utilizar isto, mas não vamos chegar aqui ao Benfica e ao Sporting e dizer vamos juntar aqui os dois amiguinhos e vamos fazer uma equipa. Não, não é o caso porque não existe essa necessidade no Benfica e no Sporting. Mas se nós temos diversos clubes na região que temos 3 equipas a jogarem, vou dar um exemplo, temos 3 meninas do escalão de sub-13 no CAC, e temos outras 3 meninas no Clube de Futebol Benfica, e temos outras 3 noutro. Não é este o panorama, obviamente, existente, estou a falar de algo fictício. Sim, mas estamos a perceber. Porquê é que esses clubes não conseguem juntar essas meninas e formarem uma equipa para se inscrever no campeonato? Okay? Estamos aqui, estou a dar atenção, não estou a dizer que isto é a solução, estou só a dizer é que antes de olharmos para quadros competitivos, temos que olhar para os problemas que os clubes têm. E a realidade é que é um problema. Há falta de atletas de determinados escalões, que são os escalões mais baixos e são os escalões que nós devíamos estar a lutar para que existissem nos quadros competitivos. Porque enquanto não existirem escalões de sub-8, sub-7, de sub-9, de sub-10, sub-11, sub-12, a base, exatamente, vai ser sempre complicado nós começarmos com aquilo que nós queremos, que é com o futebol 7 nas idades mais jovens. Porque senão nós estamos a ter futebol 7 em sub-15, que não faz sentido algum se olharmos para os campeonatos masculinos, e vamos ter a nossa jogadora cada vez mais tarde, já está a mudar um bocadinho, mas sempre mais tarde a entrar no futebol 9 e entrar no futebol 11. E aqui é que está a nossa problemática no nosso país. É como é que nós temos atletas que muitas das vezes são sub-19 e com idades de sub-19 ainda a praticar futebol 9. E o ano passado tivemos atletas de sub-17 a praticar futebol 7. Okay? Então quero dizer que o estímulo que elas estão a receber já está a ser um estímulo completamente tardio relativamente àquilo que é o masculino. Ora, nós temos que promover este tipo de campeonatos, este tipo de competições mais cedo. Mas para isso é preciso existir equipas e atletas. Portanto, o pensamento que eu deixo para as associações, para os clubes e para a federação é precisamente esse. É conseguirmos perceber como é que conseguimos aumentar o número de atletas e principalmente aumentar o número de atletas femininas nos clubes. Muito bem. E nós, após acabar a ronda, vamos falar um bocadinho dos sub-17 para ver qual é a vossa opinião por porquê do interregno da competição sub-17. Mas adiante. Andreia, a Filipa falou no contexto, a Liliana e a Luciana também, enfim, de alguma forma abordaram, sobretudo a Luciana com a questão dos campeonatos regionais. Isto numa ilha, presumo que seja um bocadinho mais difícil, porque então aí a possibilidade de captar jovens jogadoras torna-se... Por acaso era o primeiro ponto que eu ia destacar, concordo com o que as minhas colegas acrescentaram, só que é assim, em termos da Madeira, eu acho que nos escalões de formação a Associação de Futebol da Madeira até tem um modelo competitivo o mais adaptado, o mais ajustado àquilo que nós conseguimos em termos de ilha. Portanto, em termos de formação, para baixo das iniciadas, as meninas competem sempre com os rapazes. O que pode acontecer aqui é encontrarem, às vezes, escalões ou equipas ligeiramente abaixo do nível delas e gerar aqui algum desequilíbrio e alguma falta de motivação nelas próprias, porque elas competem no escalão abaixo. Portanto, é um pouco por aí. Relativamente ao que a Babiana disse bem, acho que há aqui um fosso, a partir no nosso caso, a partir das iniciadas, elas são obrigadas a dar um salto logo para a equipa de júniores, onde se calhar não têm, por vezes, maturidade, quer em termos físicos, quer em termos psicológicos, para suportar uma equipa destas. Portanto, salta-se aqui algumas etapas que, no meu ponto de vista, são importantes, mas também pegando no que a Filipe dizia, a verdade, e na nossa realidade aqui da ilha, é muito, muito complicado nós termos equipas exclusivamente femininas. Mas há um ponto aqui que nós também temos de destacar, porque é assim, não falo em termos daqui da ilha, mas verifica-se que, às vezes por egoísmo de alguns clubes, nós temos, se calhar, 2 equipas de sub-11 femininas, quando se calhar podíamos libertar uma delas para o clube vizinho. E aí sim, e até às vezes são jogadoras que não jogam tanto. Ou então temos plantéis de 20 e tal jogadoras sem necessidade alguma de fazer esta situação. Eu falo um pouco por aquilo que vejo e até posso estar enganado,
mas é um pouco a minha perspectiva. Mas sim, é basicamente o que as minhas colegas dizem. Acho que falta realmente aqui uns degraus entre as iniciadas e a parte da sub-19, mas a verdade é que realmente também falta condições, falta apoios e falta também as associações e a federação apostar mais no desenvolvimento feminino e no incremento de condições para que seja possível haver mais equipas femininas. Muito bem. Beatriz, vou-te pedir que, sobre este tema, o que podes acrescentar, por favor. É assim, é verdade que a base é muito reduzida a nível de jogadoras federadas no nosso país. É assim, eu também, isto recuando, para além de tudo o que foi dito, eu recuando aqui um bocadinho, eu também sou professora de Educação Física na escola e por consequência também sou a treinadora do desporto escolar da minha equipa feminina, neste caso no meu colégio. E o que acontece é que eu no início do ano, isto só para enquadrar aqui um bocadinho a história da falta de jogadoras, que elas existem, mas é preciso criar condições para elas aparecerem. Porque eu no início do ano, se disser que tinha 2 jogadoras num treino e eu integrava o treino com os rapazes, via a minha vida um bocadinho parada, dizer assim, como é que eu vou competir com 2 jogadoras quando já tenho uma equipa inscrita no desporto escolar? E posso dizer que entre setembro e até depois o tempo de confinamento, passamos a ter 15 jogadoras numa equipa de futsal na nossa escola. Isto para dizer o quê? Elas existem, elas têm qualidade, elas estão cá. Agora, a questão é como é que elas... Acho que não sei se é da parte da federação, também dos clubes, mas também acho que a escola também pode ter um papel muito importante. E quando digo a escola, é um nível mais macro, de exigir também, ou de alguma forma, desenvolver este futebol feminino, trazer mais jogadoras, porque se eu disser que durante um ano só havia 3 equipas numa região entre Lisboa, Sintra e Amadora, 3 equipas femininas num espaço tão grande, estamos a falar da zona da capital, eu acho que isto é um absurdo. Portanto, eu acho que se pode mexer também neste sentido para aumentar esta base que todas falamos e que é unânime, porque sem esta base nós não podemos pensar em formatos competitivos, acho que não é, a meu ver, não podemos saltar aqui etapas sem resolver primeiro o problema inicial. Muito bem, muito obrigado às 5. Eu vou pedir-vos uma resposta telegráfica, e vou pedir mesmo telegráfica, que tem a ver com a questão, no seguimento do que agora acabaram de dizer, como é que vocês interpretam, qual foi o entendimento que tiveram relativamente ao facto de não haver competição sub-17. Portanto, terá a ver com aquilo que todas vocês disseram, ou seja, contextos, poucas jogadoras, e, portanto, de alguma forma, para tentar ter 2 competições, mas estamos a sobrevalorizar meninas que, independentemente da maturação que tenham, provavelmente depois não conseguem desenvolver porque estamos a dar um salto demasiado grande. O que é que vocês pensam sobre isto? Liliana? Só falando um bocadinho também daquilo que falamos anteriormente, e acho que é importante tudo aquilo que todas nós dissemos. Há uma coisa muito importante no futebol feminino que eu acho que é fundamental para que possa evoluir e para que a quantidade de meninas também possa evoluir, que é o quê? É todos os clubes, e eu quando falo em todos não falo nos grandes, porque eu sei que os grandes se calhar até dão todas estas condições, mas temos muitos clubes que tentam lutar para ter futebol feminino, mas depois não conseguem ter as condições ideais para. E porquê? O futebol masculino ainda é prioritário em relação ao futebol feminino. Quando eu digo isto, estou a falar em coisas básicas como horas de treinos, ok? O futebol feminino se calhar fica sempre para trás. Só depois do masculino é que as meninas vão treinar. Isto faz com que muitos pais não permitam que as meninas joguem. O treino é muito tarde, ok? As próprias condições, quando vão para um jogo, têm o mesmo acompanhamento que tem o futebol masculino. Tudo isto acho que é importante para o futebol feminino crescer, ok? E muito bem, falamos em vários campeonatos, mas claro que é importante, antes disso tudo, temos de ter quantidade e começar pela base, claro que sim. Em relação à pergunta atual, e peço desculpa ter saído um bocadinho do que falou, é assim, eu penso que pode ter a ver com a quantidade, ok? E havendo um campeonato sub-17 anteriormente, poderia tirar algumas jogadoras também a outros clubes que tinham a sub-15 e
para ter os sub-17, se calhar os clubes grandes ou os clubes com mais desenvolvimento, com mais meninas, etc., se calhar poderiam ir buscar mais meninas aos outros clubes, e isto faz com que os clubes mais baixos, não é? Com menos desenvolvimento a nível feminino, que também vão desaparecendo do mapa, e não é esse o objetivo. Eu sei que há clubes com diferentes objetivos, mas o facto de clubes grandes depois irem buscar muitas meninas às vezes aos outros clubes faz com que estes clubes também vão desaparecendo. Mas esse campeonato sub-17 talvez possa ser por causa disso, não sei, sou sincera, não faço ideia, mas acredito que seja por causa disso, por falta de quantidade, e então fizeram o sub-15 e o sub-19, e o intermédio então deixou de existir, para que possamos ter quantidade nas sub-15 e nas sub-19. Se houvesse os 3, se calhar íamos tirar quantidade nos outros 2, não sei, e também a qualidade. Muito bem. Luciana, sobre esta questão da inexistência de competição em sub-17, qual é a tua opinião? Sim, eu acho que tem muito a ver com o facto de, lá está, não haver muita quantidade de raparigas sub-17 que possa dar para fazer esse tipo de competição. Daí, e como a Liliana também acabou de dizer, se isso acontecesse, também se iria tirar alguma, digamos, credibilidade àquilo que é a competição sub-19, futebol 9 também. Penso que seja muito por aí, mas também não tenho um conhecimento de causa, não sei sequer se a Federação, por exemplo, tentou fazer algum tipo de estudo no terreno para perceber, para tentar perceber se acabaram até eles próprios por assim decidir, não sei. Muito bem. Filipa, sobre este assunto das sub-17, qual é a tua opinião? Esse assunto dá-me comichão. Quando nós temos Calculo que sim. entre sub-15 e sub-19, vamos entrar naquilo que as minhas colegas há bocado referiram, que foi ter atletas bem mais novas a disputarem campeonatos de sub-19 e termos, em termos de maturação, uma diferenciação entre estas meninas que muitas vezes até provocam o abandono. Lá vamos voltar ao mesmo capítulo. Portanto, no caso, e vou falar daquilo que conheço, que é a Associação de Futebol de Lisboa, se não quisermos pegar na Federação em termos de campeonato nacional, mas no nosso contexto, ou neste caso no contexto em Lisboa, havia equipas suficientes para haver campeonato sub-17. Portanto, neste caso, não consigo encontrar uma razão sequer plausível para a não existência do campeonato sub-17 este ano. Certo, nem a Filipa, nem penso eu a esmagadora maioria das pessoas. Bom, Andreia, vou também pedir a tua opinião sobre este assunto do sub-17 e depois pedir-te apenas que reforces, porque penso que na Madeira vocês inclusive fazem futsal para que as miúdas tenham o maior número possível de competição durante a época, não é? Sim, nós e por acaso esqueci-me de referir anteriormente isso, mas realmente é uma das formas que o clube acha para colmatar e para dar aquele tempo de jogo que muitas vezes nós não temos. Portanto, o clube, como dispõe de futsal, acaba por, à partida, quando as jogadoras sobem para o escalão de sub-19, lá está, se calhar aquelas jogadoras que não jogam tanto nas sub-19, não jogam tanto, por exemplo, futebol de 11, porque nós temos futebol de 11 e futebol de 9, eles acabam por também permitir que elas façam jogos de futsal, nem que seja simplesmente pelo prazer de poder jogar, poder estar mais tempo em jogo. São duas modalidades diferentes, mas que conseguimos trazer alguns transferes e conseguimos a informação, permitir que elas adquiram alguma competência. Foi uma das formas que o clube arranjou e a associação permitiu que assim fosse, para colmatar a falta de equipas. Porque é assim, aqui na Madeira, não sei se vocês têm o conhecimento, mas em termos de júniores, se nós não tivéssemos o campeonato de 11, e ainda bem que o temos, e que o Marítimo tem a possibilidade de poder participar, nós em termos de júniores devemos ter provavelmente 4 equipas. Vocês devem imaginar o que é competir com 4 equipas numa época. Portanto, futebol de 9, se nós só tivéssemos em séniores, se nós só tivermos 4 equipas numa época, era para arrumar as voltas, ou então íamos fazendo alguns amigáveis para ver se conseguimos motivar as jogadoras. Portanto, é um pouco por aí. Relativamente à parte da questão que tu fizeste, partir a opinião das minhas colegas, obviamente que sim. Eu quero acreditar que seja realmente pela falta de jogadoras, ou então
derivado de algum estudo que a Federação já tenha feito e que tenha visto que não é possível essa situação. Também, como a Liliana disse bem, provavelmente para não tirar jogadoras de clubes menores, para permitir a competição e o futebol feminino em clubes menores, mas também pode ser realmente derivado ao abandono das jogadoras nessas idades. Portanto, as jogadoras, como jogam sub-15, futebol de 7 e a seguir passam para o escalão superior e podem não se adaptar, realmente pode provocar o abandono. Julgo eu, é uma hipótese que estou a colocar, nada fundamentado, é apenas uma mera opinião. Muito bem. Beatriz, sobre esta situação da não existência de campeonato sub-17, qual é a tua opinião? Assim, depois de tudo o que foi dito, isto dando a volta outra vez quando cá chega, é um esforço imenso. Eu sei, por isso é que agora a seguir és a primeira a responder. Vou inverter Está isto. bem. Eu acho que depois desta conversa, ou muito me engano, ou isto vai ser, vamos ter resposta sobre o campeonato sub-17, não tarda nada. É o que eu tenho a acrescentar. Agora, isto também, houve aí várias temáticas, entre esta resposta à sub-17, que acho que é fundamental, pela questão daquela de desistência também das jogadoras, quando saltam do escalão de iniciadas para júniores, acho importante. E depois acho também aqui, acho que foi a Liliana que referiu a questão de ser os clubes grandes, não sei se a Filipa também falou sobre isso, que é a questão de nós retemos as melhores, não é? Ou à partida apresentamos melhores condições para reter as melhores. Mas, por exemplo, uma das coisas que o nosso projeto também tem isso em conta é a questão de nós só temos uma equipa por escalão a competir. Portanto, nós reunimos as jogadoras que achamos que têm potencial, é apenas um plantel e só temos uma equipa a competir, já para também não tirar jogadoras a outros clubes e também por respeitar esses clubes, vou dizer, que têm menos condições que nós, mas que têm todo o respeito e merecem todo o respeito, porque as jogadoras também, para chegarem a nós, também começaram nesses clubes. Portanto, é a única questão que eu tenho a acrescentar aqui. Muito bem, Beatriz, muito obrigado, não só a Beatriz, a todas. Relativamente a esta temática, eu vou-me atrever também a opinar, não é muito aqui o meu papel, mas vou fazê-lo. Acho que tem-se feito algumas coisas, mas eu acho que vocês tocaram em 3 pontos que me parecem fundamentais. Uma, respeito pelas atletas e por quem trabalha com as atletas. Segundo, as pessoas ligadas ao futebol, e nomeadamente aos quadros competitivos, desde a Federação às associações, têm que se sentar à mesma mesa e conversar sobre quadros competitivos para captar meninas, porque só há desenvolvimento de futebol feminino se houver mais praticantes. E o resto é conversa, não vamos aqui, e depois tomam decisões e não é problema nenhum dizer, enganámos, isto não correu bem, vamos emendar e vamos repor aqui qualquer coisa que a gente decidiu fazer que não era correto, e penso que no caso do sub-17 foi exatamente isso que aconteceu. Bom, vamos agora, e agora vou começar pela Beatriz, exatamente agora vou-lhe dar a oportunidade de ser a primeira a falar, e vamos falar também de algo que tem a ver com o nosso contexto atual e dos últimos meses, que foi não só esta paragem, mas vamos esquecer o que está para trás, vamos olhar para a frente. Beatriz, como é que tu achas que vai ser o regresso aos treinos? Achas que as tuas jogadoras, os pais das tuas jogadoras, vão estar suficientemente tranquilos para o regresso, que eu presumo que ainda não existam também datas nenhumas, e portanto ainda estamos todos aqui um bocadinho na esperança que seja amanhã, mas esse amanhã nunca mais chega, e a gente andamos aqui a adiar. Beatriz, o que é que tens a dizer sobre isso? É assim, eu acho que esse regresso, como uma época normal, também tínhamos que ter em consideração um planeamento, perceber de que as jogadoras vêm do verão, não é? Em condições normais vêm do verão e agora vêm de uma paragem de quase 5 meses, há 5 meses e meio, e a questão aqui acho que vai ter, mais do que nunca, vai ser aqui uma coordenação entre várias áreas dentro do clube, para traçar um plano para começar esta pré-época. E é muito perceber o que é que as jogadoras têm feito. Nós temos acompanhado as nossas jogadoras, elas têm um plano da parte do nosso departamento, o nosso preparador físico, e é perceber que, para além disso, o que é que elas têm feito. E a partir desta avaliação inicial, quando elas chegarem ao pé de nós, quando for permitido que nós possamos presencialmente poder fazer alguma coisa com elas, com as devidas precauções,
fazer uma avaliação detalhada do que é do estado da atleta e em que ponto se encontra. Muito bem. Andreia, presumo, tu, aliás, na tua apresentação deixaste claro, és jogadora da Liga BPI, portanto também estás diretamente envolvida, mas agora apelava que falasses mais enquanto treinadora. Qual é a tua opinião relativamente aos pais e às jogadoras, quando houver o regresso, se a ansiedade, a vontade de jogar futebol vai ser superior ao eventual medo ou receio do regresso à competição? É assim, isto vai ser um processo adaptativo para todos, porque isto é uma novidade, é uma coisa que nunca ninguém imaginaria, obviamente, e portanto vai ser tudo um processo adaptativo, nada que um treinador, no meu ponto de vista, não consiga superar, porque realmente o treinador é uma pessoa que tem que ser adaptativa. Portanto, para a parte das jogadoras, eu não acredito muito que haja um receio em termos de segurança. Acho que vai haver, entre aspas, aquela fome de bola, aquela vontade de querer jogar, porque estão, se calhar, há muito tempo sem jogar assim, juntamente com as colegas, sem sentir um relevado, sem estar ao pé daqueles que gostam em campo. Agora, por parte dos pais, obviamente vai haver muita preocupação, mas isso também vai muito pelas regras e pela forma como vai ser estruturado toda essa segurança pelo clube. Portanto, e também através do treinador, quais são as precauções que vão ser tomadas e como é que vai ser dinamizado todo o processo de treino. Agora, é um pouco por aí, relativamente às jogadoras, não acredito muito que haja esse receio, pode haver sim em alguns momentos, mas acho que a maior preocupação, principalmente nas escolas normais de formação de menores idades, vai ser a parte dos pais e aí sim os treinadores vão ter um trabalho recuperado, porque os pais vão acabar por fazer perguntas que muitas vezes não vamos conseguir responder ou então que não são foco do treino. Muito bem, Filipa, é a mesma questão, mas no teu caso até vou acrescentar uma sub-questão que tem a ver com o facto de seres a treinadora do Sub-19 e, portanto, naturalmente que é diferente ou será diferente, até porque, presumo-se, os campeonatos nacionais irão começar primeiro que os campeonatos distritais, porque é algo que também ainda não está totalmente claro. Portanto, Filipa, relativamente a este regresso, qual é a tua opinião? Bem, tocou aí num ponto-chave que ainda não está tudo definido quanto a campeonatos nacionais e os regressos, no entanto, já temos as seleções a funcionarem com uma data já prevista. Portanto, temos atletas nossas que vão integrar seleções nacionais quando os próprios clubes ainda não têm uma pré-época definida. Portanto, já aqui está a surgir uma problemática que eu acho que é uma problemática que, infelizmente, ainda existe muito, mas é um mal, atenção, de todos. Não quero aqui atirar culpas para alguém específico, que é a falta de comunicação. Eu acho que ainda existe muita falta de comunicação no futebol feminino. Já melhorou, mas penso que aqui está o grande problema que vai continuar a existir e que nos vai impedir de sermos um pouco melhor do que aquilo que já somos, que é procurar que todo o trabalho seja previsto, seja orientado e organizado, tanto entre federações, associações e os próprios clubes. Portanto, aqui temos a nossa primeira preocupação e a nossa primeira, digamos, dificuldade, que é já definir uma pré-época em conformidade com o protocolo do clube, de segurança, que os pais têm que ter acesso e têm que estar descansados onde vão colocar os seus atletas e que perigos ou não essas atletas estarão sujeitas, e perante esses protocolos que o clube tem, poder iniciar os trabalhos, mas já a pensar que existem seleções. Portanto, eu acho que aqui a nossa maior dificuldade será essa. Quando regressarmos, isto é um bocadinho como o copo meio vazio, o copo meio cheio. Eu não posso estar a olhar para o copo meio vazio, tenho que olhar para o copo meio cheio, tenho que encontrar soluções e não problemas. E no meu caso específico da Sub-19, temos que nos adaptar, temos que procurar aqui soluções para o regresso ao trabalho, mas penso que isso, com o passar do tempo, vai ser algo que vamos nos habituar e que vai fazer parte do nosso trabalho em termos de medidas de segurança. Portanto, não vejo que seja algo que vai impedir que o nosso trabalho seja bem desenvolvido. Agora, peço para que exista maior organização nas federações, neste caso na federação, na associação, nos clubes, para que não exista esta problemática. Temos jogadoras a entrar ao serviço da seleção quando ainda não começaram os trabalhos nos clubes e ainda não está previsto estes mesmos trabalhos iniciar.
Muito bem, Luciana, vou pedir também um comentário. Eu acrescentava, e vou aproveitar o facto da Filipa ter tocado neste ponto. Obviamente, contigo, Luciana, a questão da seleção é no âmbito distrital, mas se, eventualmente, qual é a tua opinião? Ou seja, no sentido de, eventualmente, esta época, ou a próxima época, porque, entretanto, isto é um bocado difícil, porque já todos acabou a época, mas a época ainda não acabou oficialmente. Estamos a falar da próxima. Provavelmente vai ter que haver aqui uma proximidade maior com os clubes, porque exatamente não há todo um conjunto de indefinições que ainda não temos, mas queria ouvir a tua opinião sobre este regresso aos treinos da parte dos pais e das atletas. Achas que vai ser superado com relativa facilidade ou poderá ser um problema acrescido esta época? É assim, dando um bocado o conhecimento daquilo que é a minha situação atual na parte do clube, na ADCCMI e não na seleção. Mas aquilo que nós estamos a fazer neste momento, há cerca de 3 semanas, são treinos de atividade física, chamemos-lhe assim. Não são propriamente treinos, não é? Mas acabamos por dar condições às meninas de poder praticar, em parte, aquilo que é o futebol, ou seja, terem pelo menos a relação com a bola. Individualmente, cada uma no seu espaço, não se cruzam, mantêm o distanciamento social, de acordo com aquilo que são as diretrizes da DGS, e posso lhe dizer que em cerca de 30 meninas que temos na academia, pelo menos todos os treinos normalmente, temos cerca de 25 presentes, com consentimento, obviamente, dos pais. A própria direção do clube redigiu autorizações para que os pais pudessem ler e assinar e entregar, dando essa mesma autorização, e até à data tem tudo corrido lindamente. Os pais não têm colocado qualquer entrave, tão confiantes, o que, de certa forma, mantendo e tendo a respectiva segurança, mas é importante ter essa confiança e não a perder. Pronto, relativamente àquilo que será o futuro e o início das próprias competições ou treinos de seleção, por aí. Como a Filipa estava a dizer, pelo menos a nível de seleções nacionais, não é? Já há uma data prevista e está tudo alinhado para que tal aconteça. Nas associações, pelo menos, até à data ainda não existe nada. Espero que o quanto antes isso possa acontecer, não é? E agora, os pais, acho que, como disse anteriormente, no meu caso específico, naquilo que é mesmo a minha vivência, estão à vontade, dentro da segurança possível, não é? Mas tem-se demonstrado à vontade. Muito bem. Liliana, vou-te pedir também uma opinião sobre este regresso que todos ansiamos que seja já amanhã. Eu estou um pouco também, como falaram anteriormente, a academia nós já começamos os trabalhos de forma condicionada, a partir do momento que foi possível a atividade física em espaço aberto, nós organizamos-nos de forma a que todos estejam maior segurança possível e que reduzimos o número de atletas por treino, isto é, uma equipa de 20 jogadores treinam 5 jogadores de cada vez. Temos o treinador com 5, em espaço bastante amplo, para que não estejam em contacto uns com os outros. Temos o cuidado de cada bola estar numerada de 1 a 5 e cada jogador só trabalha com aquela bola do início ao fim do treino. Eles veem o número da bola e têm o cuidado de só tocar naquela bola. Desinfetamos todo o material antes e depois dos treinos. Os meninos desinfetam as mãos, desinfetam o calçado e têm que trocar o calçado quando chegam ao treino e quando saem do treino fazer exatamente o mesmo processo. Temos a facilidade também de trabalhar num espaço fechado com segurança na entrada, o que faz com que os pais deixem os meninos com segurança e os meninos possam ir até ao campo sozinhos. Os pais não entram no espaço, só entram os jogadores. E posso dizer que tem corrido super bem. Os pais confiaram a 100%, tem corrido super bem, estamos a trabalhar assim desde o início de junho. Estamos com cerca de 95% dos atletas a treinar.
em todas as equipas, por isso acho que tem sido bastante positivo. Estávamos com algum receio, confesso, inicialmente, mas acredito que isto vai ser assim com todas as equipas e em todas as realidades, sendo elas diferentes, mas com todos os cuidados e precauções que devemos tomar, acho que é possível retomar o trabalho de equipa e acredito, e vou ser positiva porque quero acreditar que tudo vai correr bem e que esta evolução continue a ser positiva, que tenha aqui um pequeno baixo que estamos a passar, mas que vai ser passageiro, para que tudo possa começar dentro da normalidade, não é? Os treinos normais, equipas a treinar juntas e que os próprios campeonatos possam retomar, porque é isso que nós temos saudades também, e os jogadores e jogadoras, então nem vamos falar sobre isso. Exatamente, muito bem. Vamos avançar aqui, vamos entrar, aliás, já entramos na última meia hora de programa, portanto estamos na fase decisiva aqui do jogo e, portanto, agora vou pedir novamente à Beatriz que inicie esta ronda e que tem a ver com uma pergunta e quero mais uma vez agradecer ao Renato Fernandes, neste caso a pergunta é dele, e a pergunta, eu vou adulterar um bocadinho a pergunta inicial, mas a pergunta que o Renato nos fez chegar tinha a ver com qual é a vossa opinião, se existe diferenças entre os pais de jogadoras e os pais dos jogadores. E a Beatriz, mais uma vez, vou-te pedir a ti, até porque calha bem seres tu a primeira a falar, exatamente pelo que explicaste há pouco, que tu participaste com uma equipa feminina num campeonato masculino. Portanto, eventualmente não, tiveste semanalmente a experiência de estar a participar em jogos onde, se é que existe ainda este estereotipo e esta questão de os pais serem pouco tolerantes ou acharem que o futebol ainda é para rapazes, ou se isso é, enfim, fruto de tantas outras coisas que o tempo vai passando e hoje já não é tão notório. Beatriz, qual é a tua opinião, por favor? Assim, pela minha experiência, e isto estando inserida, diria mais no campeonato masculino, não sei se era isso, Miguel, que te referias. Sim. Assim, eu vou dizer, quanto aos nossos pais, eu aproveito desde já o agradecimento, porque são incansáveis. É um saber estar incrível, mesmo quando o adversário não sabe estar, eles são incríveis do ponto de vista da presença, do apoio que dão às filhas, é uma coisa mesmo espetacular. Quanto ao adversário, já não podemos dizer o mesmo. Eu vou dizer, eu não sei muita coisa, porque eu também estou muito focada no que é o nosso jogo, mas ouço comentários e nem sempre são bons. Sobretudo, vou dizer, quando a nossa equipa até apresenta uma boa qualidade de jogo, até se apresenta bem organizada para um escalão de iniciadas que está a começar agora o seu percurso no futebol 11, também estávamos aqui em discussão, aqui esta transição do futebol 7, 9, 11 e estas iniciadas jogam futebol 11 e quando realmente reunimos aqui condições no nosso treino e apresentamos aqui uma equipa organizada, quer do ponto de vista ofensivo, quer defensivo, há pais do outro lado que reconhecem essa competência, mas depois há outros também que não o fazem e depois tornam, por vezes, o ambiente do jogo que podia ser... São crianças e devia ser bom, devia ser um ambiente de aprendizagem, de apoio constante e às vezes não é isso que acontece. Mas, mais uma vez eu digo, eu não sinto e penso que as nossas jogadoras também são trabalhadas e são também... falamos muito com elas e conversamos sobre isto do exteriorizar um bocadinho o que vem de fora e focar no que é o nosso processo, no que é o nosso jogo, no que é o nosso foco, porque também é para isso que serve este escalão, esta competitividade, esta dificuldade, é também elas saberem lidar com isso e tornarem-se mais resilientes e poder dar uma melhor resposta depois mais tarde. Muito bem. Andreia, tivemos aqui a opinião da Beatriz, que esteve inserida num campeonato recentemente de masculino, com uma equipa feminina, mas pedia a tua opinião relativamente à questão se achas que os pais das jogadoras são mais tolerantes e se é que acontece, se achas que isso vamos lá ver, se achas que efeito é que isso possa ter nas jovens, nas filhas dessas pessoas praticantes,
se é melhor, é pior, se estão à espera, se não estão, porque provavelmente algumas têm irmãos que também jogam futebol e, portanto, eventualmente, se calhar há ali coisas que elas não percebem. Digo eu, não sei. André, qual é a tua opinião? Assim, primeiro, eu acho que existem pais, portanto, existem pais de rapazes e pais de raparigas, não existem pais diferentes para rapazes e pais diferentes para raparigas. É assim que eu vejo, eu acho que são filhos e portanto, também são pais. Não vejo essa diferença, sinceramente, não vejo essa diferença. Podemos ouvir, se calhar, um certo comentário, sim, tive jogadoras que têm irmãos e podemos, se calhar, ver alguns pais a dar mais valor ao irmão do que à rapariga. Ok, ou então, por vezes ao contrário, tentar incutir no rapaz o sucesso que a rapariga tem, por exemplo. Mas não vejo um pouco a parte de serem mais tolerantes ou menos tolerantes, aliás, às vezes até são bastante exigentes, mais do que os treinadores, ao ponto de criar algum conflito. Relativamente, se calhar, aos pais, porque eu também estive inserida num campeonato de masculinos, portanto, as nossas meninas jogam exclusivamente com rapazes. Às vezes ouvíamos da equipa adversária alguns pais que realmente não tinham noção que é tudo crianças, portanto, ouvíamos alguns comentários desagradáveis para o público, desagradáveis para os treinadores e principalmente desagradáveis para as crianças que não têm essa noção, não têm esse tipo de comportamento, portanto é triste nesse sentido. Agora, relativamente a diferenças, eu não vejo, o que eu vejo é os treinadores terem que assumir uma postura que é colocar cada pessoa no seu lugar, e sim, porque muitas vezes via colegas meus, treinadores de equipas masculinas, que realmente vinham-me confessar alguns problemas com os pais. Outros que recusavam-se completamente a falar com os pais. Eu acho que deve haver um meio termo e a gente deve colocar os pais no seu lugar e eles também terem a consciência que têm que estar no seu lugar, porque temos que respeitar uma hierarquia e temos que ter confiança no treinador. Portanto, eu acho que é um pouco por aí, mas relativamente a diferenças não considero muito sinceramente que haja e não quero acreditar que deva haver. E pronto, Certo. É basicamente isso. Muito bem. Filipa, vou-te pedir também que sobre esta questão do relacionamento com os pais, qual é a tua opinião, por favor? A minha opinião é muito simples. O nosso país sofre de um grande problema que é o encarregado de educação. Seja rapariga, seja rapaz, seja atleta masculino, seja atleta feminino. O nosso encarregado de educação não se sabe comportar no futebol e isto é um mal geral de formação e ouvimos diversas vezes e diversos exemplos destes acontecimentos. Agora, a grande diferença que existe do feminino para o masculino em termos destes pais é que não são tão efusivos por uma razão muito simples. Porque ainda sofrem o que as nossas atletas sofrem, que é a falta de profissionalização. Como a nossa atleta ainda não tem uma mentalidade profissional, ainda não tem uma mentalidade de que quer chegar mais longe, ou ainda não está enraizado, que pode ser o seu futuro, então os pais, os encarregados de educação, acabam por ter uma postura mais tranquila e uma postura menos exigente perante aquilo que é o contexto competitivo delas. Eu acho que a grande diferença passa por aí, passa por ainda não haver esta mentalização, que atenção vai começar a mudar e espero muito, muito mesmo que não aconteça aquilo que acontece no masculino, que é como a ânsia tanto de ter Cristianos Ronaldos e Messi, neste caso no futebol feminino, termos aqui as nossas atletas a serem futuras jogadoras profissionais, que isso não leva os encarregados de educação a terem as mesmas posturas que vemos os encarregados de educação masculinos a terem. Portanto, isto não é uma questão de estereótipo, não é uma questão deles não quererem ver ou terem comentários mais perceptivos relativamente a verem meninas a jogar. Eu acho que é uma problemática que já está enraizada no nosso país, que é não haver aqui um controle dos encarregados de educação perante aquilo que é a formação das jogadoras. Cabe-nos a nós, obviamente, educar a nossa atleta e tentar educar o encarregado de educação. Eu acho que nós, Benfica e Sporting, no caso a Beatriz, temos a tarefa um bocadinho facilitada, porque acho que os encarregados de educação dos clubes, como Benfica e Sporting, acabam por sentir-se um pouco mais retraídos a ter determinados comportamentos, até porque estão educados por nós e porque existe o receio de a atleta acabar por sair do clube por algum comportamento desse encarregado de educação. Acredito que os outros clubes tenham mais dificuldade nessa educação dos pais,
mas vejo isto como um mal geral do nosso país que tem que ser rapidamente alterado. Portanto, espero que no feminino não tenhamos este tipo de repercussões. Muito bem. Luciana, o que é que podes acrescentar e qual a tua opinião sobre esta temática, por favor? Bem, é assim, também no meu caso, os pais das miúdas da minha equipa, não é? E das restantes meninas que treinam na ADCCMI, são pais que tentam, ou acabam por tentar ajudar na própria integração da menina enquanto jogadora de futebol. Acabam por seguir um bocado aquilo que é o sonho das crianças, das filhas, tentam-nas apoiar e tudo aquilo que possa vir de fora contra elas, eles próprios, a única coisa que tentam fazer é transmitir-lhes a confiança de que elas é que estão a jogar e que conseguem fazê-lo e fazê-lo bem, da maneira que sabem, e depois a capacidade da própria resiliência para saber lidar com tudo aquilo que é exterior ao jogo. Pronto. Dizer aqui também que, e isso todos nós sabemos, culturalmente o nosso país, para o nosso país e para as pessoas, a maior parte das pessoas, o futebol é um desporto para homens. Já mudámos um bocado essa ideia, mas querendo ou não querendo, é a realidade. E quando nós jogamos contra equipas masculinas, sendo que a nossa equipa tem só meninas, existe sempre um pai ou outro da equipa adversária que tem algum tipo de comentário menos próprio e isso aí acabamos por saber que é natural, mas que não é o correto. Mas isso é como eu digo, culturalmente está enraizado. Muito bem. Liliana, agora desta vez és tu a última. Vou-te pedir sobre esta questão, o que é que podes acrescentar, por favor? É assim, depois de tudo aquilo que falaram e concordando com todas, no desporto eu acho que não podemos distinguir o homem ou o pai dos rapazes e o pai das raparigas. Quem não sabe estar no desporto, não sabe com as raparigas e não sabe com os rapazes, ponto. Agora, o que acontece quando joga o seu filho contra uma equipa de meninas, se calhar o comentário e a crítica vai ser mais fácil, ok? E até vai ter piada perante os outros e pronto, é o que é, não é? Infelizmente. Mas na realidade que eu estou atualmente, também, se calhar por termos várias meninas, os pais também já estão habituados a estarem com meninas, a verem que os rapazes jogam com meninas, a respeitarem as meninas, etc, etc. E posso dizer que a nível de pais já jogamos contra várias equipas femininas, que aqui existem também, que jogam no campeonato masculino, e que os comentários foram nulos e até no final muitas vezes parabenizaram as raparigas por aquilo que fizeram. E mais uma vez, aquilo que eu digo é, atualmente ainda não é fácil para um pai de um menino, imaginem que jogam contra o Sporting ou contra o Benfica, meninas com demasiada qualidade, não é fácil para eles, se calhar, verem uma menina a fintar o seu filho, ok? A ter mais sucesso do que o seu filho. E então vai sair uma crítica fácil. Não concordo com isto, nada. Eu só estou a tentar dizer aquilo que acontece e que já assisti várias vezes. Mas também acho que tem vindo a melhorar. Acho que isto o futebol feminino tem crescido e mesmo as meninas a jogar com os rapazes, seja misto ou seja uma equipa de raparigas a jogar no campeonato dos rapazes, também tem vindo a aumentar, pelo menos aqui. E por isso toda a gente se tem habituado e também por levar com críticas, depois de criticar uma menina, se calhar alguém vai em cima e critica, se calhar a seguir já não volta a fazer. Acho que isto tem vindo a diminuir, mas acabo com aquilo que iniciei, que é quem não sabe estar no desporto, não sabe estar no feminino, também não sabe estar no masculino. Por isso, acho que não é questões de meninas ou meninos, é geral. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pelos vossos comentários. Nós estamos a cerca de 12 minutos do final do programa, portanto eu vou-vos pedir o seguinte, eu vou fazer mais uma questão e depois faremos a ronda final, porque sendo 5 convidadas vai dar mais ou menos isto para fecharmos o programa. E vou introduzir aqui uma questão e vou pedir outra vez à Beatriz e depois iniciamos a ronda final pela Liliana outra vez, Beatriz, que tem a ver com a questão, a questão foi colocada pelo Renato Fernandes, mas que tem a ver com a formação de treinadores e o número reduzido ou não, enfim, de treinadoras
de grau 1 e grau 2 da formação. Eu vou um bocadinho mais longe e vou, mais uma vez, e o Renato vai-me perdoar, vou adulterar um bocadinho a pergunta dele, então dizer o seguinte, e conferenciando o seguinte, eu tive uma pequena experiência no futebol feminino, num clube onde participei de uma equipe técnica que fez captações, pela primeira vez nesse clube, não havia qualquer tipo de experiência anterior com femininos, e nós todos os dias tínhamos mais meninas a treinar. E tivemos aquela situação que me parece normal e que acontece quando se abre captações, que é, apareceram séniores e apareceram infantis, né? Portanto, tivemos esta disparidade de idades. E eu fiquei fã, pessoalmente fiquei fã do futebol feminino, porque senti que as jogadoras tinham uma vontade de aprender e uma vontade de jogar, que eu, por vezes, com idades precoces, sub-15, sub-16, sub-17, nos rapazes, acho que eles já estão um bocadinho fartos de treinadores de futebol, que já levam 10 anos daquilo. Já passaram por 7 ou 8 treinadores e, às vezes, qualquer coisa é mais importante do que propriamente o treino. Mas, Beatriz, a questão que eu te coloco tem a ver com isso. Tudo aquilo que nós já falámos hoje, sobretudo vocês, e muito bem, que tem a ver com o seguinte, que é, nós para crescermos no futebol feminino e para termos quadros competitivos e contextos competitivos que todos nós partilhamos serem os ideais, é preciso ter base. E para ter base é preciso ter treinadores para essa base. Tu sentes que há dificuldade no futebol feminino em encontrar treinadores disponíveis para o futebol feminino, ou isto é tudo sem sentido e nem sequer faz sentido falar nisso? Qual é a tua opinião? Sim, eu acho que isto é tudo um processo, assim como eu vou dizer, esta paixão pelo futebol feminino da parte das treinadoras é uma coisa que também sempre existiu. Agora, eu vou aqui um bocadinho mais atrás e vou recuar aqui um bocadinho no tempo, que eu acho que isto também tem a ver com uma questão de educação. Acho que foi a Luciana há pouco que falou sobre isto, que é, nós quando estamos formatados para, vou dizer, as raparigas não poderem jogar futebol ou um rapaz não poder ser cozinheiro, por exemplo, isto é uma mentalidade que já vem de há muito tempo e não é fácil mudar isto também. Portanto, é aqui uma questão de educação que tem que também ser mudado para nós, acho que é para haver mais base nas jogadoras, assim como também nas treinadoras. Se há poucas, eu acho que elas vão aparecer cada vez mais, e há muita gente e há muitas mulheres competentes. Eu quero acreditar que há. E esta palavra, a última que eu utilizei, a competência, que apareçam pela competência, que não apareçam porque é uma moda. Porque nós temos realmente, se existe género masculino e feminino, e se somos diferentes, podemos acrescentar algo também. E podemos acrescentar algo no sentido de também melhorar o que também está a ser, o que já é bem feito até então. Portanto, eu também apelo aqui à responsabilidade também de, se aparecer, que sejam competentes naquilo que fazem. E a tua segunda questão era sobre... Não, sobre a questão se achas que é difícil encontrar treinadores disponíveis para treinarem futebol feminino na base. Ou seja, a questão tem muito a ver aqui com nós queremos crescer, mas depois é preciso ter treinadores disponíveis para iniciar essa base, não é? Sim. E portanto, a questão aqui prende-se um bocadinho com isso e depois percebemos, porque é assim, isto também tem a ver com o facto de não há treinadores e treinadoras, há treinadores de futebol, não é? Ou seja, acho que essa questão também não se deve colocar e tem a ver com aquilo que tu estavas a dizer agora. Agora, às vezes parece-me, e penso que pelas perguntas também me fizeram chegar, não serei só eu, estamos ainda muito longe disto, ou seja, todos nós que estamos ligados ao processo, independentemente das funções, temos que ser eventualmente os primeiros a contribuir para que este estado de espírito e esta mentalidade mude, e se calhar são pequenos sinais que podemos dar, e portanto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, mas tinha a ver um bocadinho com isto, ou seja, há um princípio para tudo, e acima de tudo, porque eu também, em conversas com outros colegas treinadores, eles também me dizem que cada vez é mais difícil, sobretudo para quem está na coordenação, e temos aqui pessoas que fazem coordenação também, encontrar treinadores disponíveis para a iniciação, para o futebol da iniciação, cada vez é mais difícil, porque os treinadores acham que só a partir do futebol 11 é que é futebol e não têm essa vontade de começar e fazer também eles o seu caminho.
Portanto, Sim, eu já percebi. Não é? Eu sobre isso também tenho uma opinião, também já vou dizer fundamentada e pensada, que é, primeiro, há aqui um rótulo e acho que ninguém quer ter, e acho que ainda se prende muito, que é, nós estamos aqui para sermos que somos treinadores de futebol feminino. Isto não é futebol feminino, é futebol, Claro, ponto final. é futebol, porque eu não vou claro. tirar um curso de futebol feminino e um de masculino, eu quando vou Certo. tirar é tudo o mesmo futebol. E depois há aqui uma questão também que referiste, que é a questão só é futebol se for futebol de 11. Quer dizer, mas eu, porque sou treinadora de sub-7, eu não tenho que dominar os conteúdos todos, quer técnicos, quer táticos, quer do ponto de vista da mentalidade de isto tudo num sub-7. Quer dizer, então estou a dizer que o treinador de formação é menos competente que um treinador sénior ou que joga futebol de 11. Isto para mim é inconcebível. Um treinador que trabalhe na formação, quer seja desde o sub-5 até à equipa sénior, tem que ter conhecimento sobre, tem que dominar, tem que ser competente, tem que ter aqui um leque de competências que é transversal. E isto de dizer que tem dificuldade em trazer para o futebol feminino ou para a formação, quer dizer, os treinadores de formação deviam ser aqueles que deviam ser melhor reconhecidos, porque para chegar ao topo ele teve que ter uma base, não é? E às vezes esquecemos disto, que é ele para lá ter chegado passou por diversos treinadores e cada um acrescentou à sua maneira alguma coisa para o jogador chegar lá com qualidade. E acho que é esta questão, a competência, serem mais valorizados, isto não devia ser uma dificuldade. Só o é porque não há condições de trabalho para se trabalhar na formação melhor em Portugal. Muito bem. Andréia, relativamente a esta temática, o que é que podes acrescentar, por favor? Assim, partilho a opinião da Beatriz, obviamente que sim, só que é assim, eu acho que está um pouco relacionado se calhar com o processo evolutivo do futebol. Nós sabemos que o futebol masculino existe há mais tempo do que o feminino, e se calhar por essas razões já começa a haver algumas treinadoras, mas não tanto. Relativamente à parte de às vezes não existir treinadores disponíveis para a formação, eu acho que também vai um pouco por aí, porque acho que desvaloriza-se um pouco a parte da formação, porque as pessoas pensam muito no grande, portanto pensam muito na parte profissional, pensam muito na parte da competição, na parte do ganhar, e às vezes nem todos os treinadores têm competência para lidar com crianças e paciência para ensinar certos valores. Portanto, o meu treinador da formação, que é um treinador, obviamente que sim, é um dos treinadores mais importantes do futebol, quer no masculino, quer no feminino. Portanto, não sei até que ponto é que não temos também realmente começar a criar iniciativas para que se aposte mais na integração de jovens treinadoras e de mulheres treinadoras, e até mesmo possibilitar as treinadoras de trabalhar com clubes masculinos séniores, por exemplo, porque não vejo qual seja a diferença, porque realmente, como a Beatriz disse, e é verdade, eu quando tiro o nível de treinador, aparece lá portanto, treinador, não aparece lá treinador de futebol feminino ou futebol masculino. Portanto, acho que também devia de haver alguma oportunidade, e aí abriria também outro leque e mostraria que realmente ser treinador é uma profissão e não diferenciada do feminino para o masculino. A Flávia Fartaria, a jogadora, por acaso tive acesso ao comentário que aparecemos aqui, ela tem razão em alguns aspectos, porque é assim, normalmente os níveis de treinador aqui terei estão direcionados ainda, alguns deles, para o futebol masculino. Obviamente que alguns formadores tentam adaptar para o feminino, mas às vezes nem todas as questões que eles abordam, nem todas as formas que eles nos transmitem são direcionadas para o feminino, portanto também peço se calhar algum cuidado nesse sentido, quando da realização dos cursos, ter o cuidado também de verificar a parte do feminino para possibilitar que haja maior adesão das treinadoras nesse sentido. Muito bem. Filipa, relativamente aqui a esta questão, e até porque, e tu também com funções de coordenação, sentes de facto há dificuldade em ter treinadores, e sem qualquer tipo de género, treinadores para o futebol de iniciação, e achas que eventualmente para o futebol feminino seja mais difícil para o masculino? Sentes isso, por exemplo? Ou do conhecimento que tens, não especificamente do clube onde estás, mas genericamente do futebol?
Eu costumo utilizar uma frase que é: a competência não tem género, mas as oportunidades têm. Que eu acho que aqui é que marca um bocadinho a diferença. Nós não temos que ter aqui nem procurar treinadoras femininas para o futebol feminino, como também não temos que procurar treinadores masculinos para o futebol masculino. As pessoas são competentes nas suas tarefas e nas suas funções e devem ser dadas as oportunidades para isso mesmo. E começa nos cursos de treinadores, porque os cursos de treinadores e os seus acessos não são fáceis neste momento para os treinadores, seja no feminino, seja no masculino. Eu, felizmente, já consegui tirar o nível 2, mas sei que, certamente, nas questões do meu nível 3, terei as mesmas dificuldades ou maiores que os meus colegas treinadores masculinos para a inscrição no mesmo curso. Portanto, eu acho que aqui a questão e a problemática já existe tanto para o masculino como para o feminino, em termos de frequências do curso. Depois, em termos de oportunidades e de procura, eu acho que não tem aqui a ver com a procura de treinadores para a formação. Eu acho que tem a ver aqui com as condições de trabalho que são dadas aos treinadores de formação. Porque nós não podemos procurar um treinador como quem vai à mercearia e dizemos que queremos o mais barato. E aqui é que está o problema. O treinador de formação não tem que ser o treinador que é menos remunerado no clube. Porque senão aí vamos ter essa dificuldade. Se nós não conseguimos oferecer condições aos treinadores para poderem estar a desempenhar as suas funções, então claramente vamos ter dificuldade em encontrar treinadores para a formação. Aqui é que está a dificuldade e aqui é que os clubes têm que se moldar e têm que tentar perceber a importância, como a Beatriz e como a Andreia já falou, que são mesmo as questões da importância que não é dada ao treinador de formação. Que quando começar a ser dada, possivelmente nós vamos começar a pensar: isto agora há aqui uma carrada de treinadores para a formação. Não, simplesmente se um treinador tem uma proposta de trabalho para treinar futebol, seja masculino, seja feminino, futebol 11, em que é remunerado de uma determinada forma, e depois apresentam-lhe outra proposta para ser remunerado de uma forma completamente diferente para trabalhar com benjamins ou petizes, e eu pergunto a qualquer profissional que tem as suas contas para pagar e que tem as suas preocupações, o que é que vai aceitar? Okay? Eu acho que aqui é que parte o princípio, e nós clubes, atenção, não sou um clube, mas os clubes têm que ter esse cuidado e têm que pensar nessa realidade e dar as oportunidades para conseguir realmente ter os treinadores de formação e os competentes, sejam eles femininos, sejam eles masculinos. Muito bem. Luciana, o que é que podes acrescentar ao que já foi dito sobre esta temática, por favor? Bem, não muito, porque acabaram já as 3 colegas anteriores por referir basicamente tudo. Mas estou muito de acordo com o que envolve a parte da própria remuneração, das próprias condições que possam ser dadas ou não aos treinadores. Depois, como a Flávia, que também tive acesso ao comentário que passou aqui, como a Flávia referiu, se calhar nos cursos de treinadores seria muito mais importante também começar-se a falar mais do que é o futebol feminino, de que também são precisos treinadores de formação no futebol feminino e, de certa forma, lá está, que sejam treinadores competentes, ok? Acho que também é muito por aí. E depois há outra coisa que eu também considero importante, que é trabalhar com meninas que estejam pela primeira vez a tocar na bola, que simplesmente gostem do futebol, e isso, mais uma vez, passo este exemplo dentro da minha realidade. Meninas que simplesmente gostam de jogar, gostam do futebol em si, mas que nunca tiveram contacto nenhum com o futebol, nunca tiveram contacto com uma bola. É importante os treinadores, nesses casos, terem a capacidade, terem a paciência e terem a competência para saber e para conseguir transmitir os valores e todo o conhecimento técnico que possam ter para ajudar a menina, a criança, a aprender. E eu acho que muitas das vezes isso também não acontece. E aí acaba por se envolver a parte da competência do treinador. Pronto. Agora, acho que sim, que há muito mais treinadores interessados naquilo que é a formação masculina do que a feminina neste momento. Tenho a esperança que no futuro isso mude, até mesmo por aquilo que está a acontecer no futebol feminino, com o crescimento que acaba por estar a vir a ter,
Espero que isso mude, que seja diferente e que apareçam cada vez mais treinadores a querer também trabalhar no futebol feminino, simplesmente. Muito bem. Muito obrigado. Liliana, também te vou pedir uma opinião sobre esta temática. O que é que tens a acrescentar àquilo que os teus colegas já disseram? É assim, concordo com tudo que foram dizendo e fundamental perceber que realmente o futebol é futebol e não feminino nem masculino. O que eu acho que existe, já disseram anteriormente, que é mesmo isso, que muitos treinadores recusam ficar nos escalões mais baixos, se calhar porque o treinador do escalão mais alto é o valorizado. Na minha opinião, não tem que haver diferenças, até porque, na minha opinião, os treinadores com mais competência deviam estar na base, porque é aí que são dados os primeiros passos, é aí que o treinador tem que realmente ter todas as competências para ir ao pormenor, para passar toda a informação necessária para que o jogador possa dar os primeiros passos no futebol, o jogador ou a jogadora, e ganhar o gosto pela modalidade. Acho que sim, que aí deviam ser valorizados os treinadores na formação, nos escalões mais baixos. Se puder haver uma igualdade, fantástico. Se tiver que haver desigualdade, então que seja valorizado o treinador dos escalões mais novos do que os escalões mais velhos. E aí sim vamos ter treinadores com muita competência no futebol formação. Enquanto isso não acontecer, é mesmo isso. Toda a gente gosta de treinar, toda a gente gosta de futebol, etc, etc. Mas ninguém gosta de trabalhar por trabalhar e as pessoas têm que ser valorizadas pelo seu trabalho. Também têm uma vida pela frente e têm contas para pagar, etc, etc. Há haver diferenças, sim, que o treinador de escalão mais jovem que ganhe mais, realmente, porque esse sim tem que ser valorizado e esse sim tem que ter todas as competências para passar a informação necessária aos jogadores. Os jogadores mais velhos, normalmente, mais masculinos, muitas vezes no feminino não acontece, eu sei que há muitas jogadoras sub-19 que dão os primeiros passos no escalão sub-19, mas nos escalões masculinos, e esperemos que o feminino vá para lá, que seja nos escalões mais novos que os treinadores com mais competências estão integrados. Acho que faz todo sentido. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez às 5. Foi um prazer enorme. Já passou largamente o nosso tempo, mas eu não resisto à tentação de fazer uma ronda final. E vou começar pela Liliana. E tem a ver aqui com também uma questão, uma sugestão de pergunta que veio através do Renato Fernandes e que tem a ver com, na vossa opinião, quais devem ser as metas nos próximos 5 anos no que se refere ao futebol de formação. E vamos restringir aqui este pensamento ao futebol de formação. Nós não é que tenhamos algo contra, e fica o esclarecimento para os mais desatentos, o futebol de formação é isto mesmo, mas não falamos habitualmente de futebol sénior, mas sabemos que toda a gente que anda na formação quer jogar ao futebol sénior, faz parte, portanto, não temos nada contra o futebol sénior, mas vamos restringir esta última ronda também ao futebol de formação, agradecer mais uma vez a vossa presença e a vossa disponibilidade, percebeu-se claramente a importância do tema, haverá, espero eu, oportunidades de nos voltarmos a encontrar num outro programa, numa outra data, para escalpelizar um bocadinho aqui mais alguns temas. E, portanto, Liliana, qual era, para fechar, qual é para ti, devem ser as metas para os próximos 5 anos para o futebol de formação, por favor? Muito obrigado. É assim, numa forma bastante sucinta, e até porque já falamos um pouco de tudo aqui durante este tempo, na minha opinião, antes de tudo, são condições, ok? E quando falo em condições, refiro-me a condições gerais para que o futebol feminino possa evoluir. Porque sem condições básicas, acho que não é possível o futebol feminino continuar o seu crescimento. Não olhar para o futebol feminino sendo diferente do futebol masculino. Acho que deve ser olhado de uma forma igual para que o seu desenvolvimento também possa ser igual e não ter sempre o futebol masculino isto, o futebol masculino aquilo. Não. Temos que falar como o futebol feminino é o futebol feminino e vai chegar lá. A nível de quantidade de meninas, fazer com que aumente a quantidade e depois aí sim trabalhar na qualidade, mas sem quantidade não podemos fazer absolutamente nada. Se calhar, como a Beatriz disse, apostar um pouco no futebol, no desporto escolar. Se todas nós e quem está a ouvir trabalhar em escolas e colégios, eu trabalho
e tento também desenvolver lá com meninas que nunca foram federadas, mas elas gostam de futebol e ganharam o gosto pelo futebol, e tento que elas gostem, e o nosso objetivo é um dia podermos ser federadas. Mas se todas as escolas e todos os colégios tiverem isto como objetivo, nem que seja uma equipa, mas falar de futebol feminino é importante nos colégios e nas escolas. Isto acho que seria muito importante, e acho que seria uma base de recrutamento para os clubes gigante. E às vezes não nos lembramos disso nas escolas. Pronto, depois de tudo isto, avançar para os campeonatos que já falamos anteriormente. Muito bem. Muito obrigado, Liliana, foi um prazer. Muito obrigado, até um dia destes. Agora vou pedir à Andreia. Andreia, exatamente a mesma questão. Próximos 5 anos, prioridades, quais são as metas a atingir? Portanto, acho que isto é uma boa questão para ser a última, porque acho que é o sumário de tudo o que nós já tivemos a falar. Portanto, em primeira mão, acho que devemos, como meta, começar a pensar em formar e não em ganhar exclusivamente, ou então formar para ganhar e não só apenas ganhar. Isso acho que é o primeiro paradigma a alterar. Segundo, é o que nós já referimos, é a parte de ajustar os modelos competitivos, tendo em conta ou tendo em vista que os jogadores de formação possam passar mais tempo a jogar, que realmente é isso que importa na formação. No caso do feminino, aumentar as equipas de futebol feminino, obviamente, valorizar também o processo formativo, quer do jogador, quer do treinador, mas para isso também, obviamente, que os clubes ou a federação e as associações têm que proporcionar melhorias nas condições de prática, porque sem isso nós não conseguimos realmente trabalhar, nem conseguimos atingir quaisquer que sejam as metas. Pronto, e é basicamente isso, de uma forma muito sucinta, as metas que eu almejo. Muito bem. Muito obrigado, Andreia. Foi também um prazer enorme. Espero rapidamente podemos voltar-nos a encontrar no outro programa para falarmos, porque houve aqui algumas perguntas que eu gostaria de ter desenvolvido mais e não foi possível. Luciana, vou-te pedir também exatamente a mesma questão, para jeito de fecho, em jeito de resumo, para os próximos 5 anos, por favor, o que é que vai aí na ideia, por favor? Bem, na generalidade daquilo que é o futebol de formação, acho, como a Andreia disse, que é muito importante formar e então depois pensarmos em ganhar. Okay? Acho que é o mais importante naquilo que é o futebol de formação, o ensino, a transmissão do conhecimento do treinador para o jovem atleta. Depois, no feminino, acho que seria muito importante conseguirmos aumentar o número das equipas mais jovens. E quando eu me refiro mais jovens, refiro-me mesmo a equipas desde as traquinas até às benjamins. Acho que seria fundamental, porque aí estaríamos a sustentar aquilo, a base, lá está, começaríamos a sustentar aquilo que deveria ser a nossa base, para depois então chegarmos num futuro àquilo que são as equipas séniores. Temos um problema no nosso futebol feminino em Portugal, sempre o tivemos, que foi, e passa a expressão, como se costuma dizer, começarmos a casa pelo telhado. Ou seja, começámos com equipas séniores, esquecemos daquilo que é a formação, e ao longo dos anos é que começámos a perceber que, calma, temos que dar visibilidade e temos que dar apoio àquilo que é a formação, porque só assim é que conseguimos ter as nossas equipas depois futuramente sustentadas e, inclusive, conseguimos ter melhor qualidade naquilo que depois pode ser o jogo das nossas seleções nacionais. Ok? É a minha opinião. Depois, a profissionalização das próprias jogadoras em idade sénior, principalmente, acho que seria muito importante e valorizaria aquilo que é o futebol feminino português também. E depois também, como já acabei por dizer anteriormente, o facto de nós termos condições de que, aumentando o número de jogadoras, aumentando o número das nossas equipas também, depois de júniores, conseguirmos fazer com que essas equipas, essas meninas júniores, passando a séniores, acabassem por, digamos assim, integrar as equipas dos determinados clubes que representem na tal equipa sénior, ou seja, a equipa júnior sustentar, digamos assim, aquilo que será a equipa sénior. Acho que isso seria muito importante e benéfico para o futebol feminino. E por último, como acho que foi a Andreia,
acho que foi a Andreia, já não tenho bem a certeza, mas pronto, peço desculpa se não foi. Mas a integração daquilo que é o desporto escolar, ou seja, existem muitas meninas que gostam de jogar futebol, mas que jogam no desporto escolar. Acho que seria importante cada vez mais haver uma ligação entre as associações e o próprio desporto escolar, os próprios clubes, para poderem, digamos assim, absorver essas meninas e dar-lhes a possibilidade de praticarem realmente o futebol, o desporto, num clube. Já temos a realização do Dia do Futebol Feminino, acaba por ser uma ligação entre as associações distritais com o desporto escolar, que também acaba por estar envolvido. É um dia fantástico, que depois acaba por culminar naquilo que é a festa do futebol feminino, que se costuma realizar no Jamor, no dia da final, normalmente no dia da final da Taça de Portugal Feminina também. Muito bem. Muito obrigado, Luciana, também foi um prazer, obviamente, espero que rapidamente a gente se consiga encontrar. Beatriz, vou-te pedir também que me faças, por favor, a mim e a todos, qual é as metas para os próximos 5 anos, sem jeito aqui de conclusão do nosso programa. Eu acho que toda a gente tocou aqui em pontos determinantes e eu já não sei também quem é que referiu isto no início, mas acho que isto devia ser estruturado melhor do ponto de vista do formato também da competição. Embora as sub-19 tenham sido agora recentemente passado para futebol de 11, mas não para todas. Eu acho que era importante as jogadoras de sub-19 jogarem num formato de sub-19, sub-19 jogar num formato de futebol de 11, as sub-17 poderem eventualmente fazer aqui um transfer entre 9 e 11 e as sub-15 já jogarem, por exemplo, um futebol de 9. Acho que isto era importante ser pensado para depois também o transfer não ser um choque. Falar a base, acho que o desporto escolar pode ser assim uma base muito boa para aumentar também esta competitividade, este número de jogadoras federadas. Falaram agora aqui também num tema que tem pano para mangas, que isto do formar a ganhar e formar para ganhar. É assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu não sei quem é campeão distrital de júniores nem de juvenis de 2017. Se alguém se lembrar, que me diga. É que isto pouco importa. Aqui a ideia é nós formarmos as jogadoras, dotá-las de competências e melhorar aqui as capacidades delas para que depois possam chegar, neste caso, num processo formativo, chegar à equipa principal do clube. Vou dizer, na melhor das hipóteses, porque também não chegam todas, mas se não chegarem, pelo menos também terem lugar, neste caso, na nossa Liga BPI e que possam competir. Também passando, claro, aqui pela seleção nacional, mas acho que o importante é isto, é dotar as jogadoras de capacidades para que elas possam, num curto prazo, poder ter lugar no nosso campeonato e até não queria que demorasse tanto, e a mulher tem isto de fazer as coisas bem, pode demorar aqui um bocadinho, mas depois faz bem, e também a jogadora ser reconhecida também como ser uma jogadora portuguesa internacionalmente. Cada vez temos mais jogadoras lá fora, mas formadas localmente, a partir da nossa formação. Muito bem, muito obrigado. Eu penso que a Filipa continua connosco e a ouvir-nos. Sim, ok. Filipa, vamos fechar contigo. Muito obrigado, Beatriz. Peço desculpa, não acabei por não fazer. Deixei de ver a Filipa, assustei-me um bocadinho se a gente a tinha perdido agora no final. Mas, Beatriz, foi um prazer enorme também e seguramente vamos ter a oportunidade de nos voltar a encontrar. Filipa, agora sim, vou-te pedir para fechar o programa qual é, para os próximos 5 anos, a tua ideia e quais as metas que devemos todos trabalhar para serem possíveis de atingir. Bem, isto acaba por ser aqui um bocadinho um resumo do que todas as minhas colegas falaram e principalmente daquilo que foi falado ao longo de todo o programa. E a jeito de síntese e de resumo, basicamente é um contexto evolutivo ajustado. E um contexto evolutivo ajustado passa por, primeiro, comunicação entre todos os intervenientes do futebol feminino, federação, associações, clubes, entidades, condições, e essas condições provêm exatamente das mesmas entidades que falei ainda agora, competência de todas as entidades, e não estamos a falar apenas dos treinadores, estamos a falar dos dirigentes, dos coordenadores, de todas as entidades envolvidas no processo de futebol feminino, aumento de praticantes, e aí entra, os meus colegas já falaram, tanto do desporto escolar
como as questões dos próprios clubes e das associações e federação que podem ajudar. Respeito pelos clubes, respeito pelas atletas principalmente, e esse respeito passa por queremos dar-lhes as melhores condições e principalmente dar-lhes aquilo que acho que nenhuma de nós, ou pelo menos aqueles que estamos aqui presentes que fomos atletas, nenhuma de nós realmente chegou a ter, que é este respeito pelo gosto que temos pela prática do futebol e pelo gosto que é igual a rapazes e raparigas, seja qual for o género, seja qual for a idade, o gosto que nós temos por esta modalidade e a paixão que nós temos por este desporto, que acaba por não ter género, e este respeito tem que vir ao de cima e começa nas federações, na federação, nas associações, nos clubes, nos treinadores, nos dirigentes e até aqui nestes programas que são realizados, que falam sobre o futebol feminino e que falam sobre as dificuldades e as coisas que nós temos que evoluir. E depois, a mentalidade profissional, que eu acho que aqui é que vem o bicho maior. A mentalidade profissional que os clubes têm que ter, que a federação tem que ter, que a associação tem que ter, que eu tenho que ter, que as minhas colegas têm que ter, que as atletas têm que ter, que infelizmente ainda não está no patamar que todas nós desejamos. E a mentalidade profissional passa por formar a jogadora, e agora voltamos aqui à conversa do formar a ganhar. Eu utilizo a frase, não é formar a ganhar, mas é formar para termos a melhor. E a melhor requer-se em todos os contextos, a ganhar, a perder, a evoluir, a errar, mas principalmente a conseguir ter capacidade de superação. E a capacidade de superação também aparece, seja com bons resultados, seja com maus resultados, mas a atleta tem que estar preparada para ser a melhor. E é este o nosso trabalho e é isso que todos os clubes têm que realizar. Portanto, passa aqui a minha mensagem e acho que é a mensagem de todas nós para que o futebol feminino possa ir mais além. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado e nunca será demais. Obrigado pela vossa disponibilidade de terem estado connosco esta noite. Foi um prazer enorme. À semelhança do que tem acontecido com outros programas, também ficou essa sensação que muito ficou por dizer, muito ficou por conversar. Portanto, fica já no ar a possibilidade de voltarmos a nos encontrar eventualmente com um número mais pequeno de convidados para podermos discutir, entre aspas, conversar sobre o futebol feminino em detalhe, mas parece-me que o essencial ficou dito. Muito obrigado às 5, foi um prazer enorme. Relativamente a quem nos seguiu, muito obrigado por nos terem seguido e nós vamos voltar de hoje a uma semana, dia 29, com mais um programa do A Conversa no FDF. Até lá, fiquem bem, cuidem-se e vamos fazer a nossa parte, porque todos fazemos falta e queremos rapidamente ter as nossas vidas de volta. Muito obrigado, foi um prazer enorme e até para a semana. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.